Olá, senhores! Meu nome é Adriano Álvares e eu vim aqui deixar vocês com uma questão. Maior de 70 anos pode escolher o regime de bens? Pode escolher qual vai ser o seu enlace, ou de união estável ou matrimonial? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Veja, senhores, então tá aqui a nossa questão. Se o maior de 70 anos pode escolher o regime da sua união, do seu enlace, ou matrimonial, ou da própria união estável. E aí nós vamos dar essa análise plena para vocês em relação a se essa pessoa maior de 70 pode escolher o regime de bens na visão do Supremo Tribunal Federal. Mas antes disso, antes de vocês analisarem tudo isso e olharem, não deixa deixar o seu like aí para nós, curtir a página, seguir a gente nas redes sociais, me seguir lá no Instagram, Adriano CS Álvares. Bom, senhores, então vamos começar a visão aí do nosso idoso, né? Mas eles não gostam muito de ser chamados de idosos, alguns sim, outros não, a gente vai chegar lá também. O que será que a gente vai gostar ou não sobre isso? Talvez ser chamado aí da melhor idade, não é tão melhor assim, mas tudo bem. Tô chegando próximo aí, mas não tô gostando muito dessa chegada, não. Se a gente chegar com bastante saúde, faz sentido. Vamos lá? A melhor idade pode escolher um regime de bens para o seu enlace, seja união estável, seja matrimonial? Primeira coisa, a gente tem que lembrar o quê? Lembrar que a união estável foi equiparada a casamento. Então, os seus regimes, as suas escolhas e tudo mais. Isso se deu lá no tema de repercussão geral do próprio Supremo Tribunal Federal, 809 de 2021, e também lá no Superior Tribunal de Justiça, na súmula 655, que relatou que se aplica a união estável contraída por septuagenário a escolha do regime obrigatório de bens que a lei determinou, ou seja, o regime da separação obrigatória de bens se aplica à união estável contraída por septuagenário. Fica com isso. Poxa, Adriano, mas qual é a base da discussão? Artigo 1641, que é obrigatório o regime da separação de bens no casamento, vírgula, aí vocês coloquem, né? Lógico, também na união estável, da pessoa maior de 70 anos. Então quer dizer que eu estou protegendo essa pessoa que chegou aos 70? Isso. 70 a mais, né? Maior de 70. 70 anos e um dia. Isso, estou protegendo. Então, a lei está protegendo. Mas será que é uma proteção válida? Será que é uma proteção vista conforme a Constituição? Ou será que a gente está extravasando? Mas olha que interessante. A gente já podia piorar o regime. Como assim piorar o regime? Piorar o regime, porque a gente tem que olhar a separação obrigatória à luz do que determina a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. Segundo a qual, o quê? No regime da separação obrigatória, a separação legal, comunicava o patrimônio adquirido após a constância do casamento. Então ela não era uma separação plena, mas eu podia piorar ela, de acordo com decisão do STJ e também pelo enunciado 634 da 8ª Jornada de Direito, que falava que é lícito às pessoas que se sujeitam ao regime da separação obrigatória, inclusive o septuagenário, pactuar antinupcialmente para casar ou fazer um contrato de convivência e afastar essa incidência da súmula 377 do STF, que entendia que era uma separação, mas era meio que uma comunhão parcial, para dar um jeitinho. Súmula 377 é antiga, é antes do Código Civil de 2002. Bom, senhores, com essa visão geral que a gente tinha, o que nós temos então? Então eu tinha que eu posso ter o regime da separação obrigatória para o maior de 70 e ele poderia piorar o regime. Se ele quisesse escolher outro regime que lhe agradasse, não poderia. Poxa, será que isso é condizente? Será que isso é justo? Vou dar uma visão para os senhores do próprio Código Civil. Vamos lá para a fase do testamento. Quem pode testar? As pessoas que têm capacidade, certo? Inclusive o maior de 16. Olha só que legal. Na visão romana era 14. Se fosse mulher podia ser antes, dependendo da época romana. Olha que legal. Testamento era algo impactante. E hoje? Eu posso testar o quê? Até quanto? Tem idade limite para o testamento? Não, não há idade limite para o testamento. O que há é uma imposição em relação ao quê? Em relação à parte disponível, aonde diz lá no 1789 do Código Civil que quando eu tenho herdeiros necessários,
o testador fica limitado à metade. Poxa! Então quer dizer que eu fico limitado à minha metade. Se eu não tiver herdeiro necessário, eu fico livre de disposição. Faço o que eu quiser. Vou mandar o meu patrimônio para quem eu quiser. Olha que interessante. Se eu posso fazer isso no testamento e jogar o meu patrimônio, metade dele, em qualquer lugar, por que eu não posso escolher o regime de bens? Porque na pior das hipóteses, concordam comigo? Na pior das hipóteses, o que eu perco na pior das hipóteses? Comunhão universal de bens. Eu perco metade. Olha, interessante. Igual testamento. Aí o Supremo começou a analisar e fazer uma análise em relação a isso. Será que aquela restrição do 1641, inciso 2º, é compatível conforme a Constituição? E aí eles se debruçaram e chegaram a analisar em relação a princípios. E detalhar que aquele 1641, inciso 2º, é uma norma dispositiva. Ele tem que ser analisado conforme a Constituição. E conforme a Constituição, pelo princípio fundamental da igualdade e pelo princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, especialmente a pessoa idosa, com idade, você tem que ver aquele 1641 como algo que eu não quis escolher nada. Então, como eu não dispus, não mencionei, não escolhi, se aplica o quê? O regime legal. Se eu me dispus, se eu escolhi, o que eu posso? Tudo posso. Essa foi a ideia dos ministros do Supremo e da decisão estampada aí em fevereiro de 2024, aonde a pessoa maior de 70 anos, ou a pessoa que está com a melhor idade, tem um direito inalienável, né, de acordo com a sua capacidade de exercer os seus direitos, que vai ser verificado por quem? Por um profissional do direito. O Supremo deixou bem claro isso, por um profissional do direito, que vai ser feito por escritura. Então, o tabelião é que vai fazer a análise. E aí esta pessoa, ou as pessoas, podem escolher o regime, de acordo com as suas vontades e necessidades. Ficou estampado lá no acórdão do Supremo Tribunal Federal. E qual é o impacto disso na atividade notarial e registral? Que aqui também nos interessa bastante. No tabelionato de notas, eu vou ter a escritura de pacto antinupcial. E também eu vou ter a escritura declaratória de união estável. E no registro civil eu vou fazer o quê? Pegar essa escritura de pacto antinupcial para fazer a habilitação do casamento. E com a habilitação do casamento, escolhendo o regime de bens, efetivar o casamento. De outro lado, eu posso pegar essa escritura e fazer o registro dessa escritura lá no livro E, na parte da união estável. Isso tudo movimenta a atividade notarial e registral. Isso tudo deixa os senhores com uma atividade plena e com uma segurança jurídica. Por quê? Porque notários e registradores têm fé pública, têm competência para verificar o quê? Se a pessoa está nos plenos convencimentos e conhecimentos das suas faculdades mentais, ou seja, se ela tem capacidade. E se essa capacidade, daquilo que ela está externando, da sua vontade, da sua necessidade, ela condiz com a realidade. Então, cabe a esse profissional do direito, lá o tabelião de notas, e também, dentro lá do Registro Civil das Pessoas Naturais, explicar e conversar com essas pessoas para que elas possam exercer a plena capacidade. E, com isso, efetivar os seus atos e efetivar as suas necessidades, né, para chegar aí e ter a sua efetividade nessa união estável e neste casamento, escolhendo o melhor regime para elas, sem qualquer barreira. Isso é que o Supremo efetivou, ou seja, o tema de repercussão 1236 de 2024, fazendo com que essas pessoas possam escolher o seu regime sem qualquer restrição. Se vocês gostaram, deixem aí o seu like, né? Curtam o canal, não deixem de nos seguir aí nas redes sociais. Meu Instagram é Adriano CS Álvares e deixa aí embaixo, escolhe aí o que você quer que a gente fale, que a gente vai gravar para vocês. Forte abraço e até uma próxima.